Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Cristo, aquele que ressuscitou da morte para nunca mais voltar para lá. E através da ressurreição de Cristo, nós, a igreja, o povo eleito, fomos libertos da segunda morte e agora já estamos reinando em vida com Cristo Jesus nas regiões celestiais. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, todo poder pelos séculos sem fim. Amém. Eu sou o Pastor Van e quero dar continuidade a este tema muito importante que tem sido muito debatido nas escolinhas dominicais, sabatinais, Salão do Reino, mas distorcidamente, ok? Nós estamos falando sobre a grande tribulação, que é esse texto que vamos ler aqui, que diz: porquanto haverá nesta época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo e até agora. Desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Quem disse foi Jesus. Ou seja, se você diz que já houve uma grande tribulação e diz que ela foi pequena e haverá outra maior nos dias de hoje, você está dizendo que Jesus é mentiroso. Por quê? Porque Jesus disse que se você disse que foi pequena, para os judeus na época deles, lá no ano 70, não foi não. Morreu mais de 1.200.000 judeus. Fora famílias, né? Fora pessoas que foram fragilizadas, fora a miséria da fome, da desgraça que ocorreu, que se alastrou por todo o continente, né? Que foi atingido, as igrejas que estavam na Ásia Menor, a fome, o desespero, né? A angústia, a dor, famílias, milhares e milhares de famílias, né? Foram saqueadas, perderam tudo, ficaram miseráveis, pobres, nus e escravas de outras nações. Flávio José, muito bom, leia o livro Flávio José. Eu comprei, é carinho, é muitas partes, mas vale a pena. É o fator histórico que contribui, que nos faz crescer e nos dá segurança naquilo que eu estou dizendo a você neste vídeo, ok? Então, a grande tribulação ocorreu. Imagina na sua cidade uma bomba nuclear. Imagine agora aquela cidadezinha. Imagine o que é uma catástrofe, o que é uma devastação. Imagina lá na cidadezinha da Ucrânia, né, quando está sendo invadida pela Rússia. Imagina o que é que acontece com os soldados, né, os militares, o que é que acontece com a família deles lá, o que acontece com o familiar, com os filhos, com o vizinho, o que é que acontece com aquela cidade, com as praças, né, com as empresas, com os postos de combustíveis, né, com as indústrias, ok? Então, com o supermercado, quando uma bomba cai ali, a destruição é grande. Imagina a devastação daquele povo. Você vem dizer que foi... Não dá, meu irmão. Aquilo foi uma desgraça que ocorreu, certo? Uma catástrofe que ocorreu em 70. Aquela foi a grande tribulação profetizada por Jesus no ano 30, 31, certo? E ocorreu em 70 DC, a grande tribulação, com sinal a vinda do Filho do Homem, ok? Isso ocorreu em 70. Então Jesus disse, nunca houve, meu irmão. E se você, na escolinha dominical, diz que haverá uma grande tribulação, você, pastor, você que ensina da escolinha, você que é professor de escolinha dominical, seja da religião evangélica, Testemunho de Jeová ou da Adventista, você está dizendo que Jesus é mentiroso. Você está sustentando, dizendo que Jesus não falou a verdade. Ou você está dizendo que este versículo aqui é falso, foi acrescentado. Porque Jesus disse, nunca houve e nunca haverá. E você sabe que essa grande tribulação ocorreu em 70.
você é testemunho, você já leu o livro de Flávio José e outro historiador que acompanhou ali aquela história, certo? Que narrou ali, que escreveu, que foi testemunha ocular, que foi testemunha presencial lá no ano 70. Você, teólogo, sabe, você que é escritor de livros de escatologia, você sabe que isto aqui já aconteceu, ok? Eu tenho um livro muito bom de teólogos da religião evangélica, né? E eles acreditam que houve esta grande tribulação, e uns deles até acreditam que Jesus veio em 70, ok? Então no próximo vídeo eu posso até mostrar para você o livro, certo? Então, esta grande tribulação aqui já houve. Se houve a grande tribulação, meu irmão, houve o sinal. Se este sinal houve, quando Jesus disse, aqui no versículo 3, aqui ó, lá no finalzinho, quando ele diz assim, e qual será o sinal da sua vinda? A vinda de Jesus teria um sinal de que Jesus veio. Algo ocorreu, algo aconteceu, né, que identificou a vinda de Jesus e o fim da era. Tá aí. Qual será o sinal? Eles queriam um sinal da vinda deles. Amém? Então, como eu falei no vídeo passado, a destruição do templo significava para os judeus o fim do mundo. Certo? Eles já esperavam este fim, está no vídeo anterior. Os judeus, os discípulos e os judeus, os rabis, os mestres, já tinham feito a leitura de que eles estavam e realmente estavam próximos do final daquela era. Mas faltava o sinal. Jesus disse, olha, o sinal do mundo de vocês, o sinal do judaísmo, o sinal desta era vai acabar e eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou dar o sinal. Então, foi uma pergunta, duas perguntas, e Jesus deu uma resposta. Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E a resposta está na Bíblia. O sinal aconteceu. O sinal representava essas duas coisas: a vinda de Jesus e o fim do mundo. A era presente dos judeus, a era presente para os judeus, era regida pela lei de Moisés. Então, a era deles, este mundo judaico, era regido, que acabou, aqui ó, o fim dos tempos, o fim do mundo, que acabou em 70. Então, esta era, este mundo judaico, a era presente deles, era regida, né, pela lei mosaica, a lei de Moisés, a lei sacerdotal e sacrifícios no templo. Por isso que o sinal estava lá, o sinal estava de pé. Para quem tem uma mente iluminada, já está entendendo que sinal é este. Qual foi o sinal? Você vai indagar, vai dizer, vai brigar, vai espernear, vai se espantar, né? Ao herege. Mas porque você não tem uma mente iluminada pelo evangelho da graça. Você tem uma mente atrofiada pelas doutrinas religiosas, pelas cadeias da religião. Então, a era presente dos judeus era regida pela lei mosaica, sacerdotal e sacrifício no templo. A era vindoura, né, seria inaugurada com a vinda do Messias e o seu reino eterno. Então, olha Marcos capítulo 1, e o versículo 14 e 15, que diz: E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas do reino. Olha o 15. As boas novas do reino de Deus. Cumpriu-se o tempo. Olha, Jesus diz, cumpriu-se o tempo. É chegado o tempo. Acabou o tempo. Finalizou o tempo. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Cumpriu-se o tempo. Mas os religiosos, teólogos, inventores de livros, ele diz que não. Esse tempo, eles esticaram esse tempo, eles puxaram o tempo para os dias de hoje. Mas Jesus disse que não. Vocês desmentem a Cristo. Vocês adulteram a Bíblia, alteram, né? Vocês acrescentam o livro, né? A Bíblia. Porque Jesus diz aqui, ó,
Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, nas boas novas. Então cumpriu-se o tempo, né, daquela era, daquele aion, chegou. Eles estavam ali já no pleroma, né? Eles estavam já na máxima de todos os tempos, estavam no finalzinho, o tempo já estava cheio, como diz lá em Gálatas capítulo 4, pleroma, né? Na plenitude dos tempos. Eles já estavam, mas vocês não querem acreditar, vocês não querem, mas reconhecem que é verdade, ok? Então, a era vindoura, que era depois de 70, seria inaugurada com a vinda do Messias para reinar no reino espiritual, né? No reino eterno. A era presente, né? Os judeus, sob o regime dos povos, na era presente, então os judeus, sobre o regime, os judeus estavam sob o regime dos povos. Então veja que aqui e ali você percebe na história, principalmente na antiga aliança, que eles eram cativos a outras nações, eles eram exilados, eles eram saqueados, acabavam com tudo, destruíam tudo deles, e eles eram cativos, escravos das outras nações. Então eles viviam sobre isso, os judeus, e isto na era presente deles ainda. E eles estavam agora, é tão verdade, que no tempo de Pedro, de Paulo, de Jesus, Jesus nasceu sobre o Império Romano. No mundo romano oicomene, na Ásia Menor ali. Então eles estavam sob o domínio de Roma, ok? Na era vindoura, os judeus estariam sob o regime do Messias, de Cristo. Então a esperança dele é que Jesus é o novo céu e a nova terra. Você perceba em Atos capítulo 1, olha só. Atos capítulo 1, versículo 6, ele diz: então os que haviam reunido lhe resultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Então eles tinham este desejo, esta promessa feita lá aos pais no Antigo Testamento, que Yahvé iria restaurar o reino a Israel. E aqui eles fazem esta pergunta a Cristo. Então por isso que lá em 2 Pedro, então eles estavam vivendo sob o regime de Roma, o Império Romano, certo? A lei de Roma, embora que eles vivessem a lei de Moisés, a lei, todas as cerimônias, certo? Mas quem dominava, quem dava a última cartada era Roma, quem mandava prender, quem mandava soltar, era o Império Romano. E eles tinham esta esperança aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 13. Era esta a esperança que eles tinham. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então eles já estavam cansados de serem dominados por impérios alheios, forças alheias de outras nações. E eles estavam aguardando, esperando, eles, os judeus, esperando esta promessa. Olha a promessa, né? De novo céu e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Ok? Então, eles aguardavam isto. Agora, perceba aqui, Mateus 24, 3. Mateus, vamos voltar lá para Mateus. Mateus 24, versículo 3. Perceba isso aqui, presta bem atenção. Mateus 24, 3, que diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Qual será o sinal? A escrita não está assim, quais serão os sinais, mas é o sinal. Exemplo, quando a Bíblia diz, a continuidade do Mateus 24, haverá nações contra nações,
reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, haverá falsos profetas. Isto não são os sinais da vinda de Cristo. Porque se você disser, estes são os sinais, você está adulterando a pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntaram qual será o sinal. O sinal. Foi um sinal que identificou para os discípulos a vinda do Filho do Homem em juízo e o fim daquele aion, o fim do mundo deles, ok? Dos discípulos. Não o mundo físico, mas do mundo religioso. Então, detalhe, Mateus. A pergunta dos discípulos foi qual será o sinal, ok? Então, a vinda de Jesus, presta atenção aqui agora, aqui, ó. A vinda de Jesus estava ligada, certo? A vinda de Jesus estava ligada diretamente à consumação do século. Aqui, ó, lá no finalzinho. E qual será o sinal? O sinal identificaria a vinda, né, de Jesus e o final dos tempos. Deixa eu mudar aqui, eu vou ter que fazer isso para você entender melhor nessa tradução aqui. Pronto. Dize-nos quando serão estas coisas e qual será o sinal, esta parte aqui é que é importante, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Então, o sinal identificaria para os judeus a vinda de Jesus e o fim do mundo. Uma coisa está ligada com a outra, uma coisa está unida com a outra, ou seja, a vinda de Jesus estava ligada diretamente, né, ao fim do mundo, ou à consumação do século, como está traduzido na sua Bíblia. A consumação do século, ou o fim do mundo, estava ligada diretamente à vinda de Jesus. Ok? Então, Jesus não poderia fazer o fim do mundo acontecer sem a sua vinda. Jesus não poderia vir, certo? Fazer juízo sem a consumação do século. A vinda de Jesus deu início à consumação do século. A consumação do século disse que Jesus veio naquele momento. Por quê? Por causa do sinal. Então, o sinal da vinda de Jesus, certo? Identificou para os discípulos essas duas coisas: a vinda de Jesus e a consumação do século, ok? Então, deixa eu ajeitar aqui para a gente dar continuidade. Aqui. Muito bem. Então, quando a gente presta atenção, que eu chamo de pormenores, é mais fácil a gente entender a escatologia consumada. Uma coisa está ligada à outra. Aqui no finalzinho, pode ler aqui no finalzinho, ó. Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal singular haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, o sinal identificaria para os judeus que Jesus veio. O sinal identificaria para os judeus que o mundo deles acabou. Acabou a era judaica. O mundo era a era judaica. Então, o sinal iria identificar a vinda de Jesus e a consumação do século. Ok? Pegou aí? Perfeito? Perfeito. Então, vamos dar continuidade. Então, o sinal identificaria isso, certo? A consumação do século e a vinda de Jesus ao mesmo tempo. Isto é que é importante. Ao mesmo tempo, a vinda de Jesus e a consumação do século. O século deles iria acabar. Então, qual foi o sinal, pastor Van? O que foi este sinal? Agora, o texto que nós lemos está escrito no original desta forma: legontes, eipé, remin, tot, tauta, estai, caititó, semeion, tes, seis, parousias, cai, cintileias, tu, aionos, cintileias, ou cintileias, tem um acento, tu, aionos. Então, qual o sinal?
aqui, quando diz aqui, ó, semeion, semeion, sinal, semeion, titó semeion, né? Qual foi o sinal da vinda de Jesus? Eu acredito que para você, né, que tem a mente iluminada, você já sabe qual foi o sinal. Né? Os doutores, teólogos que estão aí, estão doidinhos para saber. Não, o sinal, qual foi o sinal? Na nuvem? Qual foi o sinal? Nuvem é juízo. Qual foi o sinal? Os profetas? Qual foi o sinal? Os falsos profetas? Qual foi o sinal? As falsas... O que aconteceu? A guerra sobre guerra? Pai contra filho foi o sinal? Não. Nenhum desses detalhes de Mateus 24 foi o sinal. O sinal, eu vou lhe apresentar já já qual foi o sinal. Vamos para cá. Então, titó semeion. A terminologia aqui, sinal, onde tem a palavra sinal aqui, qual o sinal haverá da tua vinda do fim do mundo. Então, a terminologia grega usada para sinal é semeion, semeion. É um substantivo, sinal, no grego, semeion, é um substantivo neutro usado para sinal, aviso ou marca pela qual alguma coisa é conhecida ou identificada. Uma indicação, um acontecimento que é considerado como tendo algo significado especial. Então, semeion seria o que? Algo que iria acontecer, que iria marcar a história dos judeus. Ou seja, pai contra filho marcou? Desde a antiguidade teve. Filho contra pai, os falsos profetas, né? Os tremores de terra. Isso iria dizer que Jesus seria o sinal? Não. O sinal marcou definitivamente a era judaica. Isto ficou na história. Muito bem. Um detalhe muito importante que eu vou trazer para você agora. Semeion, qual o sinal, semeion no grego, sinal. Em Mateus 24, 3, que você está lendo aí, está no singular. No singular. Semeion está no singular. Ou seja, titó semeion. Se fosse no plural, isto é importante. Os doutores não podem ensinar isso na escolinha dominical. Não podem, não vão deixar. Os livros vão, imagina, centenas e centenas de livros espalhados, milhares de livros espalhados, né, dizendo que Jesus vai voltar e que estamos prestes à grande tribulação. Eles não estão falando mais nos princípios das dores, não, porque já reconheceram a falha, mas estão espalhando, né, a grande tribulação. Aqui eles reconhecerem, ou quando reconhecem o erro escatológico, vão reconhecer? Vão nada. Tem milhares de livros espalhados aí dentro dos seminários, formando seminários a cada ano, né? Milhares de seminaristas investindo pesado, um salário mínimo, e montando impérios e impérios. Eles vão reconhecer isso aqui? Vão não. Então, titó semeion, qual o sinal, qual será o sinal, aí na sua palavra aí, está no singular. Se fosse no plural, seria semeia. Aqui, plural aqui, Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, e o versículo de número 19. Olha como está diferente, que diz: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais, plural, embaixo na terra. Prodígios no céu, sinais no céu e sinais, plural, tá plural, não está no plural. Você conhece um pouquinho de português assim como eu, você pode identificar isso. Sinais, plural, ok? Então, Lucas 21, olha também aqui Lucas, capítulo de número 21, 19, 21, versículo de número 25.
25, que diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E haverá sinais, plural. Volta lá para Mateus 24. Mateus 24. Sinais, plural. Mateus capítulo 24 e o versículo de número 3, que diz, lá no finalzinho, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal ou sinais? Sinal, eles só pediram um sinal. Certo? Então, eu escutei muito na escola da menina. Olha os sinais aqui. Filho contra pai, pai contra filho, tremores de terra, os falsos profetas, e assim vai. Esses não são os sinais. Para os judeus, não. Os judeus que falavam a linguagem judaica, que entendiam bem de sinais, eles queriam um ou o sinal. Titossemeion. Qual é o sinal? Ok? Então, este sinal aqui, que está no singular, este sinal, significava alguma coisa para os judeus? Sim, e muito, e tudo era que eles queriam. Qual é o sinal? Né? Então, eles queriam apenas um sinal que pudessem identificar o fim daquela era e a vinda do Filho do Homem. Sim ou não? Sim. O sinal identificou, vamos jogar para o passado, para o pretérito, porque isso já aconteceu. Este sinal identificou a vinda do Filho do Homem e o fim da era dos judeus, o fim do mundo judaico. Então, o sinal, eles pediram para que eles pudessem identificar o fim daquela era, daquele aion. Amém, doutor? Vamos falar grego, fim daquele aion, daquela era, daquele mundo judaico, e a vinda do Filho do Homem. Era uma coisa, estava ligada à outra. A vinda do Filho do Homem estava ligado ao fim do mundo. O fim do mundo estava ligado à vinda do Filho do Homem. A destruição do templo de Jerusalém, presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã, a destruição do templo de Jerusalém foi de fato o sinal, preste atenção aqui na revelação, a destruição do templo de Jerusalém foi de fato o sinal da visitação divina. Quem diz isso é um teólogo evangélico, da religião evangélica. Eu tenho um livrinho dele aqui, eu vou mostrar para você. Repito, a visitação do templo de Jerusalém foi de fato o sinal da visitação divina. Eles reconhecem isso. Alguém, na época de Cristo, de Pedro, de Paulo, de João, alguém ou qualquer judeu da época, familiarizado com a linguagem da profecia, lembra? Familiarizado com a linguagem da profecia judaica, porque a Bíblia não foi escrita para mim e nem para você, doutor. A Bíblia foi escrita para os judeus. Então, qualquer judeu familiarizado com a profecia judaica poderia descrever como uma vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, quando Jesus diz aqui sobre estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, a queda de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e toda a cidade incendiada, né, fumaçada, embrasada, o fogaréu, certo? Então, quando eles viram aquela cidade daquela forma e o templo de Jerusalém, o sinal, o templo de Jerusalém em queda,
os judeus identificaram, reconheceram que houve uma visitação divina. Ou seja, o Filho do Homem veio e fez juízo. Segunda coisa, a queda do templo identificou, informou para os judeus que o mundo judaico, ali acabou o império judaico, a lei de Moisés findou ali, a era judaica acabou ali. Dali por diante, tudo seria pela graça. Porque eles não ainda entenderam, né, que os pactos ainda estavam cruzados. Por quê? Porque eles ainda até Jerusalém, até a queda do templo, antes, eles eram pregadores do reino de Deus. Até Cristo levantar Paulo e introduzir na mente de Paulo o evangelho da graça, que a salvação era pela graça, que tudo era pela graça, certo? Sem mérito nenhum dogma, nenhum ornamento, nenhuma ordem da lei cerimonial, até eles reconhecerem isto perdurou até a queda do templo. Então, quando o templo caiu, aqui ó, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, o sinal, quando o templo caiu, e este foi o sinal de que Jesus veio. Quando o templo caiu, associe agora, quando foi que o templo caiu? O templo caiu no ano 70 DC. A história diz isso. Que o templo caiu em 70. Você teólogo, né, de qualquer religião, você que estuda a escatologia, embora que você diz que a escatologia é futurista, certo? Então você que diz que Jesus vai voltar, você sabe, você reconhece que houve um período de devastação, né? Lucas diz isso aqui, ó. Lucas, olha só. Lucas capítulo de número 21, né? Lá no finalzinho, quando ele diz aqui, ó. Olha só. A grande tribulação aconteceu para este povo aqui, para os judeus. Quando? Em 70. Eu lhe pergunto, se o templo caiu, se houve uma devastação, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? O fim do mundo seria a queda de Jerusalém. Preste atenção aqui, meu irmão. Você teólogo, preste atenção. Você que é futurista, preste atenção. Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, aqui, ó, quando ele fala Mateus 24:3, aí ele diz que esta resposta, né, esta pergunta, essas duas perguntas, né, esta pergunta, né, que ele queria uma resposta para saciar a vinda de Jesus, o entendimento dele, para confirmar o entendimento dele, né, de que este sinal serviria para dizer, para identificar a vinda de Jesus e a queda de Jerusalém, o fim do mundo deles. Eles sabiam disso, eles tinham conhecimento disso, eles estavam esperando isto acontecer. Os judeus estavam esperando isto acontecer. Nós não estamos esperando a queda do templo. Se Jesus vai voltar ainda, o templo tem que estar em pé, meu irmão. Porque o sinal está associado a essas duas coisas. Uma coisa está associada à outra. A vinda de Jesus está ligada à queda do templo. O queda do templo, né, e a devastação dos judeus em 70 está ligada à vinda de Jesus. Você não tem como desassociar. Uma coisa está associada, está ligada à outra. Então, olha só como ocorreu, o que ocorreu em 70. Mas, olha cá, Jesus falando aqui, ó. Mas, quando virdes Jerusalém, cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ou seja, a grande tribulação já estava
permeando, se avizinhando, estava ficando vizinha, cada vez mais se aproximava esta grande tribulação. Olha só a linguagem. Então, os que estiverem na Judéia, é difícil entender isso? Não é. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. 22. Porque dias de vinganças, ou dias de vingança, são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas, profecia de Joel, a profecia de Isaías, tudo que estava escrito sobre este povo, judeus, em 70, se cumpriu. É difícil entender isto? Aqui, ó, mas, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre quem? O mundo todo. Não dá. Sobre este povo. A ira, a grande tribulação foi sobre este povo, certo? Aqui, ele diz, ó, e cairão ao fio da espada. Quem? O mundo todo? Não, os judeus. Eles caíram ao fio da espada de Roma. E para todas as nações serão levadas cativos. Quem? O mundo todo? Não, os judeus. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Quem vai ser pisada na grande? Quem foi pisada na grande tribulação? O mundo ou Jerusalém? Jerusalém. Qual foi o templo que caiu? O templo de fulano, de cicrano, de beltrano? Não, o templo de Jerusalém. Agora associa essa grande tribulação que houve em 70 com isto aqui, ó, com Mateus, né? Com Mateus 24, versículo 3, que diz: estando, aqui ó, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, nos confirma, nos revela, fala abertamente, não nos esconda nada, Jesus. Dize-nos, quando serão estas coisas? Quando serão essas coisas? E que sinal? A pergunta é óbvia, a pergunta mais queria saciar, né? Eles queria tirar toda dúvida, fechar aqui o entendimento dele. É esta aqui, ó. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha aqui, os discípulos não disseram assim: e que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Ou então poderia colocar esta palavra para o plural. E quais os sinais? Quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Mas não é assim. Não está escrito assim. E que sinal? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, este sinal que ocorreu em 70, a queda do templo, identificou para os discípulos em 70, este sinal identificou, caracterizou, né, a vinda de Jesus e o fim do mundo. E este sinal foi a queda do templo. A queda do templo de Jerusalém disse para os judeus: houve uma visitação divina. Deus nos visitou com ira. Ou seja, as profecias se cumpriram. E a queda do templo disse para os judeus: a nossa era, o nosso mundo, né, acabou. Agora é uma nova era, agora é um novo mundo, agora um novo céu e uma nova terra aonde habita a justiça de Deus. Então eles, né, Deus consolidou todas as coisas, céu e terra. Os céus dos judeus caíram por terra, né, que foi o templo de Jerusalém. Meu irmão, estude sobre isto. Estude sobre isto, minha irmã. Não se deixe mais ser levado por invenções escatológicas.
A escatologia do futuro deixou os furos, as brechas, e hoje eles estão pagando por isso. Hoje Deus está nos usando, a todo pregador, todo aquele que anuncia a escatologia consumada. Existem erros nossos? Existem. Existem falhas? Existem. Existem anunciadores também que acrescentam, que pregam, que não têm um médio conhecimento? Existem, tem. Tem muitos pregadores leigos da escatologia preterista? Tem. Mas mesmo assim Deus tem usado eles para alertar, para orientar, para trazer descanso às almas, por estarem esperando uma coisa que já está no passado, que já foi lançado no passado, que virou um livro histórico. Apocalipse, repito, é um livro histórico. Então, quando eu entrar no Apocalipse, eu vou mostrar para você que eles, os judeus, no tempo de Pedro, de Paulo e de João, já estavam passando a grande tribulação. Eu vou mostrar para você que os judeus estavam passando a grande tribulação. Amém? Espero, nesses inícios de vídeo, nesses 2 vídeos, estar contribuindo para o teu crescimento no conhecimento. Amém? Deus te abençoe grandemente. Posso contar com você. Dá o like aí, meu irmão, minha irmã. E se inscreva no canal. Aperta lá o sininho para o YouTube, né, notificar você quando tiver o próximo vídeo. Tá bom? Eu vou sempre às 19 horas. Meus vídeos sempre será às 19 horas. Conto com você. Em primeiro lugar, conto com a tua oração. Jesus veio em 70. O mundo judaico acabou em 70. Qual foi o sinal, meu irmão? A queda do templo. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.